ser objetivos aqui, né, com foco na missão. Vamos resolver questões, tá? Uma lista aí com 9 questões. E nós estamos aí entre essas 9, basicamente entre 3 bancas, FCC, CESP e Sesgran Rio, né? Nossas possibilidades aí das bancas a serem as organizadoras do concurso do INSS. O bom da matemática é assim, né? Que ela não escolhe cara nem cor, ela bate em qualquer uma dessas bancas aí. Vamos lá então. Todas as questões aí foram retiradas de provas anteriores para o concurso do INSS, tá? Tanto para o cargo de técnico como o cargo de analista. Prestem atenção na metodologia das resoluções, tá? A forma de resolução. Você pode ter tentado resolver antes, agora é sempre interessante você abordar aquela forma que, de repente, é mais simples, né? Porque lembramos que numa prova de matemática, não passa no concurso quem acerta mais difícil, passa quem acerta mais questões. Né? Eu conversava no intervalo com alguns alunos aqui do presencial, que você tem que ter noção às vezes, mas isso, umas dicas para frente aí, que tem aquela questão que vai te tomar um pouco mais de tempo. Tá? Você tem que saber administrar o tempo também, não basta você saber, tem que saber jogar com a banca. Tá? Mas vamos lá. Primeira questão caiu no concurso técnico do INSS aí da Fundação Carlos Chagas no ano de 2012. Começa a questão dizendo assim, ó, em dezembro uma loja de carros, eu vou ser um pouco rápido na leitura, tendo em vista que vocês têm o material, para a gente não perder muito tempo. Em dezembro, uma loja de carros aumentou o preço do veículo A em 10% e o preço do veículo B em 15%. O que fez com que ambas fossem colocadas à venda pelo mesmo preço nesse mês. Ponto. Em janeiro, houve uma redução de 20% sobre o preço A e 10% sobre o preço B, ambas em dezembro, né? O que faz com que o preço B em janeiro superasse o de A em. Questão clássica. Clássica, cai demais esse jeitão aí. Qual foi o preço de A e de B? Nós temos no início ou não? Não temos. Surgiu até a dica do professor Quiolo aqui. Temos o valor? Não. Vamos partir de uma hipótese. Adivinha qual o valor? 100 pila. Tá? Então, a questão número 1 aí, ó, da lista. Nós temos aqui, ó, eu vou fazer só para organizar as informações nesse formato aqui, ó. Nós temos esses 2 meses aqui, tá? E nós temos o produto A e o produto B. Veja como fica mais simples a informação quando você organiza os dados de uma forma mais direta, mais limpa, clara. Você não tem que estar recorrendo a toda hora ao exercício para fazer leituras e isso o tempo está passando. Tá? E você está perdendo 1, 2, 3, 5, 10, 15 minutos na questão. Não pode fazer isso. Tá? Vamos reler de novo. Em dezembro, uma loja de carros aumentou o preço A e o preço B, né? O A em 10% e o B em 15%. Veja, isso aí, essa primeira parte da oração, de nada ajuda nós em nada. O que interessa é o que vem na sequência. O que fez com que ambos fossem colocados à venda pelo mesmo preço nesse mês. Qual mês? Dezembro. Eles foram, devido a esses aumentos em relação a preços anteriores, que para mim não me interessa, o ponto de partida é aqui. Deixou o mesmo preço. Que preço? Não sei, vou dar 100 reais. Faz sentido ou não com a primeira oração do exercício? Faz. Agora vamos à segunda oração. Em janeiro, houve uma redução de 20% sobre o preço A. Olha por que você usar o 100. Enfim, 20%, uma redução de 20%. Então, 100 menos 20%, que é 20, ficou quanto aqui? 80. E o que fala em relação ao B? Uma redução também sobre o preço de B. De quantos por cento? De 10. Então, aqui menos 10%. Logo, esse valor vai ser quanto? 90. Pronto. Então, esse quadro resume basicamente todo aquele texto ali. Agora vamos ver o que ele está perguntando. Né? O que vamos à pergunta? Devido a essas situações aqui, o que fez com que o preço B, em janeiro, superasse o A em quantos? Né? Em valores em 10 reais, certo? Tendo hipótese da nossa que a gente usou aqui. Então, aqui, por uma simples regra de 3, o que ele quer saber de 10 reais, que foi o preço que subiu, o quantos por cento ia isso a mais em relação ao preço A. Resumindo, é isso. Você pode partir com esse raciocínio. Ora, 80 é 100%, certo? Uma simples regra de 3. Esse aumento que o B teve em relação a A, que foi de quanto? Que foi de 10, tendo em vista a hipótese inicial, 10 é quantos por cento? Resumindo, a pergunta toda é a seguinte: 10 é quantos por cento em relação a 80? Tá? E agora, com uma simples regra de 3, você pode resolver isso aqui, tá? Aí fica 80 vezes x, por exemplo, vezes 10 vezes 1.000, 100, perdão.
x igual a 1000 sobre 80. Dá para simplificar, você tem a situação aqui, ó, de 100 sobre 8. Os valores aí estão em formato percentual, Ó, a resposta é essa aqui. 12,5. Tá? Então, o preço B teve em relação ao preço A uma diferença de 12,5% a mais. Tá certo? Correspondendo à letra C de cavalo lá da questão número 1. Vamos para a próxima questão. Questão número 2. Também no mesmo concurso para o técnico do INSS, onde a Fundação Carlos Chagas organizou. Olha essa questão, uma das questões bem clássicas, o professor Quiolo vai resolver depois da sequência, uma bem parecida. Olha lá. Em uma turma de 100 alunos, opa, já partiu de um ponto de partida 100, e ele foi camarada com vocês, 100. Uma turma de 100 alunos, vamos ver agora o que vai acontecer. 63 sabem escrever apenas com a mão direita. Vamos agora casar alguns conceitos com teoria dos conjuntos, que o professor falou ali também na aula dele. Ó, então vamos lá. É o que eu gosto de organizar desse formato, que fica mais limpa a informação. Tá? Porque vocês já se depararam com a situação de algumas questões de ter que ler 1, 2, 3 vezes o enunciado, e você vai perdendo tempo nisso. Então já vem lendo, já vem organizando. Em uma turma de 100 alunos, 63 sabem escrever apenas com a mão direita. Eu vou colocar assim, ó, apenas com a mão direita. Foram quantos? 63. 5 não sabem escrever. Vou colocar aqui, ó. Aqui embaixo. Não sabem. Um total de 5. Legal. 25% dos restantes. Qual é o restante, gente? Vejam que ele classificou em 3 categorias. Sabem escrever só com a mão direita, não sabem escrever. E o que sobrou? O restante. O restante é quantos? É a diferença que falta para o 100, aquilo que o professor Quiolo também falou lá. Se você tem 80 homens, não preciso nem falar quantas mulheres de 100 teriam, é a diferença. Ora, eu tenho aqui, ó, 68, o que sobrou para fechar o 100 tem que ser quanto? 32. Veja que agora em cima dessa informação ele vai fazer um outro desdobramento. Falando assim, ó, 25% do restante, opa, então nós temos mais uma divisão aqui, ó. 25% dos restantes, quanto que é 25% de 32? Pensa na forma de fração, 25% seria qual fração? 1 quarto. Era como se você dividisse 32 por 4, dá quanto? Dá 8. 25% de 32 é 8. Logo, o que é esses 25%? Sabem escrever tanto com a mão direita quanto com a esquerda, certo? Então vou colocar aqui, ó, só para nós ganhar um pouquinho de tempo, ambas as mãos. Só vamos contextualizar. O que ele está falando em relação à mão aqui é escrever. Não vamos pensar coisa feia aí, tá? Ambas as mãos, 25%. Logo, qual é o percentual da diferença aqui? Se 25%, quanto é que falta aqui? 75%. Tá? O que é o restante? E os demais alunos sabem escrever com a mão esquerda, que é exatamente os 75%. É ou não? E começamos aqui, ó. A partir do restante, vamos só ler de novo. 25% dos restantes, que é os 8, ambas as mãos. Aí ele fala na sequência. E os demais alunos, que é o que falta aqui para fechar 32, que número que vai aqui? 24, número do preferido aí dos corintianos e dos colorados. Torce para o Inter. Número 24. Tá? Esse pessoal, o que ele sabe fazer? Escrever apenas com a mão esquerda. Apenas com a mão esquerda. Pronto, organizamos todo aquele texto nesse formato. Depois disso, é só agrupar e deixar vir a pancada. Tá? Ó, qual é a pergunta agora do exercício? Dessa turma, a porcentagem de alunos que sabe escrever com apenas uma das mãos, cuidado agora, apenas uma das mãos pode ser tanto com a mão, somente com a mão direita, como somente com a mão esquerda. Concordam comigo? Quem são esse povo aí? Apenas com a mão direita, 63. Apenas com a mão esquerda, 24. Quanto é que dá esse somatório aí de 63 mais 24? 87. E como nós começamos com o valor 100, o exercício te ajudou,
tá? Esse valor em termos percentuais é quantos por cento? 87%. Tá? Uma questão muito clássica aí da FCC. Eles adoram esse tipo de questão. Tá? E quando você organiza os dados nesse formato, eu acredito que fica mais fácil. É só ter um pouquinho de calma, tá? E ler o exercício. Letra B de bola é resultado, vamos para a questão 3. Questão 3 caiu também no concurso do INSS lá em 2005, onde foi a Sesgran Rio que organizou. Tá? Essa questão, na minha opinião, era para ver se o cara estava vivo na prova. Olha lá. Um aparelho de som pode ser pago em 4 prestações mensais de R$150. Ora, se ele for pagar em 4 de R$150, ele vai pagar no total, no final, R$600. Bom, que fala mais a questão. Ou à vista com 10% de desconto. Vamos colocar aqui essa condição aqui, é caso tenha escolhido fazer o pagamento a prazo. À vista. À vista, você chega na loja, procura tal produto, e o vendedor fala assim, viu, eu te vendo em 4 de 150. E você rapidamente, vai dar 600 pila. Ou eu te faço à vista com 10% de desconto. 10% de desconto em cima de qual valor? Pelo amor de Deus. De 600 pila. A questão não fala, mas é uma questão lógica. Tá? À vista, então, você teria o valor da mercadoria com menos 10%. 10% em cima de quem, gente? De 600. 10% de 600. Tá? Na verdade, tu tem aqui 600 menos. Quanto que é 10% de 600? 60. O preço ficaria de venda quanto? 540 caso a sua opção fosse à vista. Essa é a pergunta do exercício. Quanto será pago em reais se a compra for feita à vista? 540, letra D. Estava lá a resposta. Veja se dava para o caboclo perder essa questão aí. Não dava. Né? Caiu no concurso do INSS. Eu até prefiro que não caia essas questões muito fácil, que aí quase todo mundo acerta. Né? Ela não chega a separar quem estudou mesmo. Vamos lá para a próxima questão, questão 4. Mas essa aí, de repente, era o objetivo do examinador, era para ver se não tinha um morto fazendo a prova. Né? O caboclo estava vivo, ele acertou a questão, então está vivo. Tá? Estou brincando. Vamos lá. Questão 4, questão de gráfico. Tá? É uma característica bastante da CESP também, a FCC vem apresentando algumas questões com análise gráfica. Tá? E não fique com medo de gráfico e tabela. Normalmente, quando aparece em concurso, as questões são simples. Você só suga a informação que te interessa de lá. Como é o caso dessa questão aí, que você não poderia demorar mais do que 15 a 20 segundos para resolver ela. Tá? Olha lá. A tabela abaixo, essa aí caiu no técnico do INSS, do CESP, em 2008, quando a UNB organizou. Vamos lá. A tabela abaixo mostra em porcentagens a distribuição relativa da população brasileira por grupos etários, de acordo com dados de censos demográfico de 1940 a 2000. Aí observe a primeira tabela, que ela vem assim, os censos por ano, né, de 10 anos ali, até 2000, e vem dividindo por grupos etários, até 14 anos, é a primeira coluna, de 15 a 64 e 65 anos ou mais. Tá? E os seguintes percentuais relativos ali a cada um deles. Note que todos vão dar a soma 100%, por linha. Aí o que ele fala? O gráfico a seguir ilustra corretamente. Aquelas informações em tabela, ele jogou num gráfico e disse que esse gráfico ilustra corretamente as informações anteriores. Será que isso é certo ou errado? Vamos analisar. Tá? Se você observar as primeiras colunas ali, não vou desenhar para nós ganhar tempo, você tem o seu material aí. Tá? 1940, 1950, 1960, tem uma legendinha lá, não tem? Está em preto, em branco e em escuro. Você percebe que para a faixa etária ali de até 14 anos, né?